Ou acontece, às vezes eu encaminho muito. Animal com protusão de globo ocular, Shih Tzu. Uhum. Tá viável, né? O globo ocular ali. E como é que eu faço? Tá tudo demasiado. E aí? Porque eu já vi, assim, na época de estágio, e eu falava, meu Deus, Uhum. Mas vem isso. cá, você sabe identificar quando dá para reposicionar e quando não dá para reposicionar? Ou Pupilas, né? você... Oi? Quando as pupilas estão responsivas, né? Não, Não é? não. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Então, ó, quais são os critérios para a gente saber se a gente vai reposicionar ou não o olho? A gente tem essa questão de midríase ou miose que você falou, só que o que que Uhum. acontece? Isso daqui não é mais usado, porque pode Hum, acontecer, se eu não me engano, eu não tenho foto aqui, mas pode acontecer do nervo óptico estar rompido e o olho tá aparentemente normal, não tá dilatada a não, pupila, tá? eu Então, imaginava que o ótico rompido, essas pupilas, às vezes, não estaria responsiva de forma alguma. não. Não é mais Aham. usado esse critério para avaliar se o olho é viável ou não para reposicionar. O que se Uhum. usa atualmente são esses outros três, tá? Que é o número de músculos extraoculares rompidos, laceração Uhum. da córnea ou esclera, ou integridade da córnea. Uhum. Sendo que o principal é o número de músculos extraoculares rompidos, tá? Por Uhum. quê? A gente tem 7 músculos extraoculares aqui. E eles funcionam como, digamos que como um cabo de guerra ali, tá? Então a gente tem aqui, ó, reto dorsal por cima, reto ventral embaixo, reto lateral, oblíquo superior aqui. Então eles vão funcionando como um cabo de guerra para manter esse Uhum. olho centralizado, manter esse olho na Sim. posição certinha centralizado, tá? Então a gente vai avaliar o quê? O número de músculos extraoculares rompidos. Se a gente tiver só um músculo extraocular rompido, a gente tenta reposicionar, aquele olho é viável, tá? Porque a gente tem Uhum. só um músculo rompido, então a gente tem pouco deslocamento, a gente tem pouca lesão em inervação, tá? Então, quando a gente tem só um músculo extraocular rompido, a gente tenta fazer esse reposicionamento. Se a gente tiver dois músculos extraoculares rompidos, dá para tentar o reposicionamento, tá? Só que deixar o tutor ciente que quando tirar ali a contorrafia, quando tirar a sutura, ele pode prolapsar novamente, tá? Uhum. Mas tem como fazer uma tentativa de salvar o olho. Muitas vezes, quando tem dois músculos rompidos, a gente já tem lesão em nervo e pode, na maioria das vezes, acaba que ele não, o olho não fica funcional, né? Ele acaba ficando cego, mas dá para reposicionar. Então, esteticamente, o Uhum. olho permanece, tá? Se tiver três ou mais músculos extraoculares rompidos, aí não tem jeito, realmente é nucleação, tá? E como é que você vai avaliar esses músculos, né? Se tem um, dois ou três músculos rompidos. É aquilo que eu falei, eles funcionam como um cabo de guerra, digamos assim, para deixar ele centralizado. Então, se eu Uhum. tenho um músculo extraocular rompido, ele vai ter um pequeno deslocamento para o lado que rompeu esse músculo, tá? Então, se foi o reto dorsal, ele vai estar um pouquinho para cima, se foi o reto ventral, ele vai estar um pouquinho para baixo. Então, ele vai ter um pouco desse deslocamento, tá? Se tiver Uhum. dois músculos, esse deslocamento vai ser maior para o lado onde está essa lesão. Tá? Mas o ideal para avaliar realmente é com o animal sedado, tá? Com o animal sedado, anestesiado, e aí Ah, avalia a posição do olho, tá? Esse daqui é o principal critério que se avalia para saber se vai reposicionar ou não o olho do paciente, tá? E aí os outros a laceração da córnea ou esclera,
que aí a gente vai verificar ali se tem ruptura de córnea, tem extravasamento de conteúdo. Se não tiver, dá para tentar reposicionar. Se tiver, como nesse caso aqui, não tem o que fazer nucleação, tá? E Uhum. a integridade da córnea, ver se tem lesões muito graves, se tem lesões menos graves ou não, tá? Mas assim, você vai focar no critério dos músculos, tá? Mas, por exemplo, Sim. se tiver um músculo extraocular rompido, mas a córnea ou a esclera tiver desse jeito, você não vai reposicionar, tá? É Uhum. nucleação. Então, tipo, esse daqui, se eu não me engano, ele não tinha músculo extraocular rompido. Se tinha, era um, mas ele tinha essa lesão muito feia em Uhum. córnea, tá? Então, foi feita a nucleação. E aí, para reposicionar, o que que a gente faz? Quando a gente tem a exoftalmia, né, a proptose, o que que Aham. acontece? É muito mais comum nos braquicefálicos, né, como você falou, porque a órbita ela é mais rasa. Então, às Uhum. vezes, numa contenção mais brusca, né, o olho sai. Sim. Mas em casos de animais dólicocefálicos ou mesocefálicos, tem sempre que lembrar que ele vive sem o olho, né? Mas ele não vive se tiver com hemorragia e tudo mais. Então, sempre avaliar primeiro o ABC do trauma, porque normalmente Uhum. são lesões mais graves nesse paciente, nesse tipo de paciente. E aí, na hora que for na hora da exoftalmia, o que que acontece? A gente tem a proptose, o olho ele sai devido ao trauma, e aí esses músculos extraoculares, eles tendem a puxar o olho de volta para a sua posição anatômica. Quando a gente tem essa tração dos músculos, as pálpebras elas vão inverter. Então as pálpebras invertem e o olho não consegue voltar, porque as pálpebras estão invertidas, tá? Uhum. Então para você reposicionar, o paciente ele tem que estar sedado, tá? Você vai com uma pinça Allis pegar as duas pálpebras, a pálpebra superior e a inferior, e você vai reverter. Elas inverteram, você vai pegar a pinça e você vai reverter. E aí, o que que você pode fazer é a cantotomia lateral. Em casos onde o olho está muito edemaciado, você faz um pequeno corte aqui na lateral. Para quê? Para aumentar essa abertura ali da pálpebra e você conseguir reposicionar com maior facilidade, tá? E aí depois você vai Entendi. fechar essa cantotomia lateral que você fez e vai fazer a tarsorrafia temporária. A tarsorrafia temporária, tipo, você não vai incisar a pálpebra, nada. Você só vai fechar essa pálpebra para mantê-la ali fechadinha. Se tiver alguma úlcera, alguma coisa, você pode deixar um pedacinho aberto para conseguir aplicar colírio e tudo mais, medicamento, e você faz essa tarsorrafia. E aqui o cuidado que tem que ter é para o seu fio não passar por dentro da conjuntiva. Você tem que passar Pra o não fio ficar na rima estranho. palpebral. Aqui é onde a gente Uhum. passa lápis de olho. Porque se você passar esse fio por dentro, ali na conjuntiva, ele vai ficar em contato com a córnea e vai machucar essa córnea, tá? Uhum. Mas é Certo. basicamente isso. Você faz a cantotomia e aqui, ó, com o instrumental atraumático, você vai reposicionando ele de volta para a posição anatômica e depois você faz a tarsorrafia. Então, a minha dúvida, igual eu já vi, né, essa reposição, essa figura C aqui, né, com um material atraumático, e Uhum. parece que dá uma agonia, parece que você não vai lesionar esse olho de estar empurrando esse. Eu acho que na época eu vi com cabo de bisturi, não sei. Isso, pode usar um cabo de bisturi. Não vai, porque não é um instrumental traumático, você vai usar um instrumental atraumático, tá? E você vai fazer com cuidado, você não vai fazer com muita força, com muita pressão. Você vai indo com jeitinho e vai reposicionando, tá? Mas usa um Entendi. cabo de bisturi ou material oftálmico, agora que eu esqueci o nome desse instrumental, que é próprio, ou a ponta, aquela ponta da pinça anatômica de cima, sabe? Aquela partezinha Sei. de Uhum, cima. Então, algum uhum, instrumental atraumático, porque aí você não lesiona a córnea. Você pode lubrificar a córnea também com uma solução fisiológica, gelada, para diminuir o edema, uhum. mas não machuca, não, desde que seja um instrumental atraumático.
Entendi. Quando eu vi, eu falava, meu Deus, nunca vou fazer isso na minha vida. Não, mas não lesiona, não. É só ir com cuidado, com cautela, sempre. O olho Sim. realmente é delicado, né? Tem que ir com delicadeza, senão vai machucar. Uhum. Certo. Deu para entender? Muito. Tirando muitas dúvidas.